Boa tarde, Humberto. Boa tarde. O time, eu sei que não te agradou no primeiro jogo contra o Oeste, e você tem agora uma opção a mais para o gol, que é o Bruno. Vai apostar na experiência do Bruno, vai manter o Passarelli para ter uma sequência, você já definiu o goleiro para esse time e pretende fazer mais alguma alteração? Olha, tratando da equipe, né, claro que nos agradou, principalmente na parte ofensiva. Já conversamos com os atletas, já pude visualizar o nosso jogo, visualizei o jogo do Nacional, e a gente tem plena certeza que a gente vai melhorar nesse aspecto de ofensivo aí, para que a equipe possa ter o mesmo equilíbrio defensivo, melhorando ainda mais, mas ter um pouco mais de ritmo, um pouco mais de velocidade nessa ofensividade aí. E quanto ao goleiro, conversei com o Narciso, que é o responsável pelos goleiros. A gente volta com o Bruno Brigio, né, que era o titular da posição. Não pôde atuar na estreia devido à questão burocrática de documentação. O Passarelli foi super bem no momento que foi exigido, apesar de não ter tido muita exigência, mas ele conta com a nossa confiança, um atleta que conhece a casa e está inserido no processo, e a gente sabe que quando precisar ele estará pronto para defender as coisas do Guarani. Até agora, o vídeo não sai nem o Nazar, nem o Bruno Mendes, provavelmente eles não vão ser opções para você. Vou um pouco a pergunta, se na parte ofensiva você fez alguma mudança e como acabar com a retranca? Se o Oeste já foi retrancado em casa, a gente espera o Nacional fazendo até pior amanhã. Se você não mudar o time com as mesmas peças no jogo de quarta, como conseguir formar uma retranca, já que a gente não na quarta, o time não conseguiu formar? É verdade, as equipes adversárias vão vir com essa proposta. O Nacional tem uma equipe que gosta de jogar, mas creio eu também que ele vai vir explorando os nossos erros, né? Então a equipe tem que estar muito bem equilibrada. No momento que estiver atacando, tem um ritmo melhor. A gente foi muito cadenciado, as nossas movimentações ficaram muito encaixadas no sistema defensivo do Oeste, tentamos furar muito por dentro. Na oportunidade a gente pedia para dar amplitude ao campo, para que a gente pudesse fazer as triangulações, ter um pouco mais de velocidade nos corredores, para assim mexer a defesa adversária. Isso não aconteceu. Para esse jogo, eu vou vir com outra configuração, eu vou utilizar um atleta de referência, a gente está aguardando a documentação do Nazário, do Mendes, do Macir, que são 3 atletas que poderão vir a estar à nossa disposição, mas desde já eu deixo claro, já conversei com os atletas. A gente vai ter um jogador de referência, o Pedro ou o Mendes, aí a gente vai escolher, tem que ver a condição física do Mendes também, e nos corredores vai ter dois homens de velocidade. Então é isso que a gente vai priorizar, para que a gente tenha uma equipe mais ofensiva, uma equipe mais leve e com os atletas nas suas características. E a prioridade é essa, corrigir. Além de colocar esses jogadores, o que mais você tem para fazer no treino de hoje? Não, o treino de hoje, a carga vem toda hoje, né, o cansaço dos atletas. Já conversei com a parte fisiológica, de fisiologia, da parte médica também, tem uma carência do Baraca, e a parte física. Então a gente não pode dar muita carga aos atletas hoje, mas o trabalho que eu vou fazer dentro de campo é algumas movimentações ofensivas para que a gente consiga tirar proveito naquilo que eu analisei do jogo do Nacional contra o São Bernardo, para que a gente tenha algumas movimentações e que a gente seja um pouco mais veloz nesse último terço de campo, que a gente consiga furar esse bloqueio que provavelmente o Nacional venha nos fazer, para que a gente tenha proveito e consigamos aí as situações que nos dará o gol e nossa vitória consequentemente. Assim, vamos lá. Vamos só pegar o gravador. Humberto, você falou agora da condição do Baraca, né? Eu vi o Baraca chegando ali com aqueles adesivos, né? Na coxa, parece que ele deu uma pancada do lado no jogo do Guarani. Tem algum jogador, até por ser começo de temporada, fisicamente que preocupa, que pode ficar de fora desse jogo no Nacional? Então, até por hora ainda não, né? Os atletas retornaram, a única queixa justamente é o Baraca, né? Teve um trauma, fez o trabalho intensivo ontem, período da manhã, da tarde, da noite, na clínica do Paulo, né? E aí agora está também fazendo o seu tratamento no período da manhã e está fazendo um trabalho ali para ver a possibilidade de ele vir para o treino. Mas os demais atletas, condições normais, então a gente
com a dependência aí dessas inscrições, se todos esses atletas forem liberados no BID, estaremos aí com todos os atletas à disposição para que a gente possa ir a campo com a nossa força máxima e conseguir aquilo que a gente precisa, que é vencer o jogo. Duas situações. Primeiro, eu queria que você falasse de poder jogar no BID, né? Também sua estreia é essencial. Você trabalha no time do banco contra o CRB, na ausência do Lisca, mas agora como treinador. Sua primeira vez, você falasse também da importância do time fazer uma boa campanha aqui, porque ano passado muitos tropeços aqui acabaram atrapalhando o time na Série B, mas também na Série B. Voltando ainda na escalação, entrando no peito, a gente imagina que saia o Fumagalli e talvez mais provavelmente o Denner. Você foi no caso que sai? Então, a gente deixar um pouco de suspense aí, os atletas vão saber. Mas assim, a configuração vai ser no 4-2-3-1, dois atletas com característica de enfrentamento, de profundidade, é isso que a gente tem buscado, e um jogador de referência para que a gente possa incomodar. Então a gente tem buscado muito essa deficiência do jogo do Oeste. Foi aquilo que a gente teve dificuldade diante do Bragantino, quando a gente passou a jogar muito no nosso campo e dar opção, onde ficava 2 ou 3 atletas com a mesma possibilidade de passe, então a gente acabou ocupando o setor do campo de maneira errada, então a gente vai procurar essa melhor formação aí para que a gente consiga ocupar melhor o sistema defensivo do adversário e que assim a gente consiga os espaços que nos dará os gols e consequentemente a vitória. A outra pergunta me fugiu? A importância é de jogar em casa e fazer o fator casa prevalecer. O Guarani sempre foi forte, você bem frisou, teve alguns tropeços no passado que acabaram prejudicando uma classificação. A gente bateu bastante durante a pré-temporada nesse aspecto de a gente ser forte dentro de campo, de casa, até porque a gente vai fazer 8 jogos, né, dos 15 aqui dentro. Então, você caminhando aí 8 vitórias, você praticamente buscando um ponto ou outro fora, você acaba classificando. Então, a gente precisa vivenciar cada jogo. O Nacional é o nosso primeiro, deixar os atletas mais à vontade, contar com o apoio do nosso torcedor, para que eles venham nos incentivar, dar tranquilidade ao atleta, para que eles possam render o seu máximo e juntos possamos sair daqui com uma grande vitória. Você fala do apoio do torcedor. Eu lembro quando o Diniz chegou, a gente até questionava isso. Essa questão de tocar bola, valorizar a posse de bola, a bola lá no goleiro. A gente vê com experiência que o torcedor não tem muita paciência com isso. Né? Quando você joga bola tempo atrás, mesmo tendo zagueiros habilidosos, como o antigo Pascal, os goleiros do Guarani eles saem bem, mas o torcedor geralmente não tem muita paciência com isso. Então, como é que você pretende trabalhar isso? De repente com os jogadores ou com a própria torcida? Não, que eu falei com eles pós o jogo, conversei hoje justamente isso aí. A gente precisa ter uma rotação maior. No jogo lá contra o Oeste, a gente ficou muito passivo, a gente ficou muito moroso. Então, em alguns momentos, a nossa circulação foi muito lenta e a gente não circulou essa bola rápido. Você pode até, o torcedor vai entender, se você precisar ver que o adversário está fechado, você não tem como furar aquele bloqueio. Você fazer uma circulação de bola com rapidez, com movimentação, para poder explorar um espaço futuro, o torcedor vai entender, mas só que ali no jogo do Oeste a gente ficou passivo, ficou presa fácil, encaixamos na marcação do Oeste, não nos movimentamos com intensidade e giramos a bola muito lenta. Então, por isso, gerou essa dificuldade para a gente penetrar na defesa adversária, mas tenho certeza que diante do Nacional faremos diferente, o torcedor vai nos apoiar e nós vamos sair com essa vitória. É girar rápido, procurar ser vertical, quando não adianta você... Vários momentos ali a gente conseguiu tirar sair da pressão do Oeste, quando assim ele fez, muitos do jogo, ele ficou nos esperando, mas quando ele subiu essa linha de pressão, a gente conseguiu sair, aí nosso passe, ao invés de ser um passe para frente em busca do gol, a gente optou por esse passe lateral, aí deu chance para o adversário se recompor, se restabelecer, se organizar, e aí fica mais difícil de entrar. Então, a cobrança nossa, a gente entende que nesse processo de formação é justamente isso, você que nos acompanha, o nosso pedido diariamente é justamente isso, que a gente acelere o jogo, que seja esse passe mais vertical para que a gente consiga chegar o mais rápido no gol adversário e conclua as jogadas. A gente precisa melhorar nosso poder ofensivo, nós finalizamos algumas, foi muito pouco e ainda não dentro do gol, nós precisamos melhorar nossa pontaria e melhorar esse índice também de finalização. É possível, no início de temporada, em 2 dias de trabalho, ter alguma evolução técnica, física, tática da equipe? Tem como melhorar de um jogo para outro?
Essa é a busca nossa incessante, de todo treinador, né? Eu peguei a equipe 13 dias, 14 dias antes da estreia. Aí você tem sábado e domingo, você tem que dar folga, a semana você não pode dar muita carga para o atleta chegar com as pernas em condições de competir em alta intensidade. O que a gente tenta é otimizar esse tempo, mostrando vídeos, é o que nós vamos fazer, mostrar o nosso vídeo, ponto positivo e negativo, aquilo que a gente precisa evoluir, mostrar o vídeo do Nacional e levar a campo para fazer algumas movimentações para que eles consigam absorver a nossa informação, o visual e a ação dentro do campo, para que esses três polos aí facilite e a gente consiga otimizar esse tempo para que eles consigam levar a campo aquilo que a gente precisa, para que a gente consiga aí, todos nós fazemos uma grande partida. Você já falou um pouco do jogo nacional, a gente tem nacional lá atrás, você já falou que deve tentar explorar o erro, você já deve ter analisado já com calma detalhes do jogo contra o São Bernardo, dificuldade de ver alguns lances. É mesmo nesse sentido que você espera, né? Você acha que é um time com perfil mesmo de conseguir trabalhar em velocidade agora ali nos contra-ataques? É mesmo nesse sentido? Eles têm dois atletas de beirada rápidos, né? O Dan Gebra, que tem uma recomposição boa e uma velocidade de transição. Os dois laterais também conseguem chegar bem ao campo adversário. Tem o Mi, que é um atleta que já está há muito tempo lá, um homem de organização, é um homem que você não pode deixar ele livre para pensar. É uma equipe que tem um padrão bem definido, vai tentar explorar essa velocidade. A gente precisa ser inteligente, estar bem organizado nessa parte defensiva, para que a gente consiga atacar, seja incisivo, seja veloz na frente, mas não desguarnecendo o nosso setor defensivo para evitar esse contra-ataque, foi no caso que a gente acabou sofrendo o gol diante do Oeste. Os jogadores que possam ajudar mais na questão dos fundos, uma movimentação minimalizada, pelo menos até agora. Você vai esperar até a 7 horas dessa movimentação, você não está contando com eles para esse jogo? Não, a gente está com uma expectativa grande, foi o que nos foi passado, né? Os atletas estão bem encaminhados, mas precisa dessa confirmação, né? São atletas que terminaram jogando, terminaram bem. A gente conta sim com a qualidade deles e esperamos que eles possam também estar à disposição para que a gente possa levar a campo a melhor formação e assim consigamos o nosso objetivo, que é vencer. A gente conta para amanhã, estou contando para amanhã, a expectativa, a gente tem que ter essa esperança. O que foi nos passados foi justamente isso, está bem encaminhado, os atletas vão treinar, a gente vai ter essas possibilidades, essas variações, e a partir do momento que eles estiverem liberados, a gente vai ver também o Mendes ter uma preocupação nessa carga física dele, nessa condição dele, se ele está apto para iniciar ou não. O Nazário, por ter iniciado a pré-temporada antes do Mendes, está numa condição ainda tá melhor do que a dele, mas a gente vai esperar e com certeza a gente vai levar a campo uma formação muito mais aguda, muito mais ofensiva, para assim a gente conseguir os 3 pontos, que é o nosso objetivo principal.